Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder, eu sou professor de Química e responsável pelo canal Vivo Química. Hoje eu vim conversar com vocês sobre hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é aquela função química que contém apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Uma das grandes fontes dos hidrocarbonetos é exatamente o petróleo, né? O petróleo é uma grande fonte de hidrocarbonetos. Existe uma grande variedade de hidrocarbonetos no petróleo, que tem diferentes tamanhos de cadeia, certo? Hoje nós iremos conversar com vocês sobre hidrocarbonetos de cadeia aberta e normal, tá certo? Vamos falar dos subgrupos dos hidrocarbonetos e vamos falar também da nomenclatura. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, nós temos aqui subgrupos. Os hidrocarbonetos, gente, são organizados em subgrupos. Quais são esses subgrupos? Subgrupos são alcanos, aqueles que possuem cadeia aberta e somente ligações simples entre os átomos de carbono, né, como a gente pode observar aí no exemplo. Os alcenos, que também são de cadeia aberta e possuem uma ligação dupla entre átomos de carbono, como vocês podem observar aí nesse exemplo. Os alcinos, que também são de cadeia aberta e possuem ligação tripla entre dois átomos de carbono. Os alcadienos, né, que são também de cadeia aberta, só que como nós observamos aí no exemplo, possui duas duplas ligações entre átomos de carbono. Gente, é importante sempre nós ficarmos atentos a essa questão entre átomos de carbono. Sempre precisaremos dessa informação. E agora nós temos também os subgrupos que são de cadeias fechadas, certo? Que são os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos, que nós iremos discutir numa outra aula. Como é feita a nomenclatura dos hidrocarbonetos? Gente, a gente tem que seguir uma regrinha básica. Regrinha básica que serve tanto para os hidrocarbonetos como para outras funções químicas. Mas o nosso foco hoje é nos hidrocarbonetos, tá certo? Então vamos lá. Qual é essa regrinha? É a regrinha do prefixo, do infixo e do sufixo. Lembrando que o infixo a gente também pode chamar de intermediário. Então, se eu falar intermediário aqui na nossa aula, a gente já sabe que eu estou me referindo ao infixo, tá certo? Então, pronto. Qual é a importância do prefixo? Gente, o prefixo ele está relacionado ao número de carbonos que a cadeia possui. Então, se a cadeia possui só um átomo de carbono, a gente vai usar o prefixo met. Se a cadeia tiver dois átomos de carbono, nós vamos usar o prefixo et. Três átomos de carbono, prop. Quatro átomos de carbono, but. E aí, gente, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, a gente vai usar aqueles prefixos que a gente já conhece. O penta, o hexa, o hepta, o octa e assim sucessivamente, beleza? O infixo ou intermediário, né, é relacionado ao tipo de ligação que existe entre átomos de carbono. Então, se existem somente ligações simples entre os átomos de carbono, nós iremos usar o infixo ou intermediário an, beleza? Se nós tivermos uma dupla ligação entre os átomos de carbono, nós usaremos o infixo en, como vocês podem observar. Se nós tivermos aí tripla ligação entre os átomos de carbono, nós usaremos aí o prefixo, o intermediário, perdão, in. Se nós tivermos duas duplas, dien, duas triplas, din, beleza? E o sufixo, gente, é relacionado ao grupo funcional. Como nós estamos trabalhando com a função química hidrocarbonetos, a gente vai usar sempre a letra O como sufixo, tá certo? Vamos ver como é que é isso na prática com um dos subgrupos que é o subgrupo dos alcanos, tá legal? Observem aí esse alcano. Por que, que esse hidrocarboneto é da classe dos alcanos? Porque nós não temos aí uma estrutura contendo nem ligação dupla nem tripla. Então, esse hidrocarboneto aí é o hidrocarboneto mais simples. Como é que é feita a nomenclatura dele? Se vocês observarem aí na estrutura, a gente tem apenas um átomo de carbono. Se nós temos um átomo de carbono, seguindo a regrinha dos prefixos, intermediários e sufixos, a gente vai usar o prefixo met. Por quê? Porque o prefixo met está relacionado a um átomo de carbono. Portanto, colocamos o prefixo met. Como esse hidrocarboneto é da classe dos alcanos, tem somente ligações simples, a gente vai usar o intermediário an. Como ele é da função hidrocarboneto, nós temos aí a molécula do metano. Beleza? Vamos para o próximo hidrocarboneto. Olha só. Mais uma vez, um alcano, né?
porque nós observamos somente ligação simples entre os átomos de carbono. Aí a gente tem 2 carbonos na estrutura, por isso nós usamos o prefixo met. Como nós temos ligação simples entre os carbonos, a gente vai usar o intermediário an. Como a função química é um hidrocarboneto, pois a estrutura tem somente carbono e hidrogênio, a gente tem a terminação O. Beleza? Então o nome dessa estrutura é etano. Outro alcano para a gente exercitar. Se nós observarmos aí, pessoal, hidrocarboneto, pois só tem carbono e hidrogênio na estrutura, da classe dos alcanos, pois entre os carbonos só existem ligações simples, e aí 3 carbonos na estrutura. Qual é o prefixo? Prop. Como nós só temos ligações simples, o intermediário an. Como a função química é a função hidrocarboneto, a terminação O. Portanto, o nome dessa estrutura é propano. Beleza? Próximo. Mais um alcano, né? Da mesma forma que nós utilizamos aí no propano, a gente vai usar o raciocínio. Ó. Contando o número de carbonos, a gente tem 4 átomos de carbono na estrutura, somente ligações simples, e é um hidrocarboneto. 4 carbonos, prefixo but. Intermediário, an. E a terminação, O. Quando junta tudo, é o butano. Tá certo? Continuando, gente. Agora nós temos aí, ó, um hidrocarboneto que possui uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Se ele tem ligação dupla entre átomos de carbono, então ele pertence à classe dos alcenos. Portanto, a nomenclatura fica o seguinte: como nós temos aí 2 carbonos, é o prefixo et. Como é da classe dos alcenos, tem ligação dupla, a gente usa o intermediário en. E a terminação O, por ser um hidrocarboneto. Portanto, esse hidrocarboneto aí é o eteno. Próximo. Se nós contarmos aí o número de carbonos, gente, nós temos aí, ó, 1, 2, 3 carbonos, né? Temos aí ligação dupla entre átomos de carbono, por isso é um alceno. E aí a nomenclatura fica bem simples. Se são 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop. Como nós temos dupla ligação entre carbonos, en. E a função química, como é hidrocarboneto, terminação O, por isso o nome dele é propeno. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Gente, agora aqui nós temos uma situaçãozinha particular que nós temos que analisar com cuidado. Vejam que nas duas estruturas nós temos 4 carbonos, então nós usaremos o prefixo but. Porém, a dupla ligação ela pode estar em posições diferentes. E aí a gente tem que ter o cuidado de numerar a cadeia, porque se nós não numerássemos, a gente ia ter o mesmo nome para as duas estruturas. Concordam comigo? Então vamos fazer o seguinte. As regras da IUPAC dizem que a numeração tem que ser feita sempre da extremidade mais próxima da ligação múltipla, ou seja, da ligação dupla ou da ligação tripla. Nesse caso aí, nós temos ligação dupla. Então, qual é a extremidade no primeiro exemplo que está mais próxima da dupla ligação? A extremidade da esquerda. Por isso a gente começa a numeração dessa cadeia a partir do carbono da esquerda. Tá legal? Por isso ele ficou aí na primeira estrutura. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aí a dupla ligação no carbono 1. Lembrando que a gente deve colocar sempre o menor número, tá certo? Para indicar a posição da dupla. E aí, como a dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2, a gente sempre coloca o menor número. Tá legal? Então, pronto. 4 carbonos, but. Como a dupla ligação está no carbono 1, a gente coloca o número 1. E agora o intermediário referente ao tipo de ligação, 1N. Como a função química é hidrocarboneto, a terminação O. Portanto, o nome da primeira estrutura é o but-1-eno. Tranquilo, gente? Mais uma vez aí no segundo exemplo, a gente faz a numeração. Se a gente observar, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, a dupla ligação ia ficar sempre no carbono 2. Portanto, o nome da nossa estrutura aí é 4 carbonos, but. Como a dupla ligação está no carbono 2, 2-eno. Por isso, a gente tem aí 2 alcenos diferentes. Tá legal, pessoal? Próximo exemplo. Vamos lá. Chegamos nos alcinos, pessoal. Chegamos nos alcinos. Veja, 2 átomos de carbono, a gente já sabe. Prefixo et. Como nós temos ligação tripla, intermediário in. Como é um hidrocarboneto, terminação O. E aí nós temos o etino. Tranquilo? Vamos lá. Próximo exemplo. Aí nós já temos aí, gente, ó, um alcino que possui 3 átomos de carbono.
Qual é o prefixo para 3 átomos de carbono? Prop. Como nós temos aí, ó, ligação tripla, intermediário, in. Como nós temos aí um hidrocarboneto, terminação O. Portanto, aí nós temos o propino. E aí você pode estar se perguntando, professor, não precisava numerar essa cadeia, não? Não, pessoal. Porque se a gente tivesse a tripla ligação aí entre o carbono 2 e o carbono 3, a numeração ia começar pela direita. E aí a tripla ligação ia estar no carbono 1 do mesmo jeito. Então não tem necessidade de numerar quando tiver só 3 carbonos, tá legal? Então vamos para o próximo exemplo. Opa, aí a gente já tem uma fórmula estrutural em linha, né? E aí a gente sabe, pessoal, que toda extremidade e todo vértice representa um átomo de carbono. E aí vocês podem observar no primeiro exemplo o seguinte: nós temos a presença de uma tripla ligação. Se eu tenho uma tripla ligação, essa tripla ligação tem que acontecer entre 2 carbonos, já que nós estamos nos referindo a hidrocarbonetos. Não é isso? Então veja, a numeração, como a gente falou anteriormente para os alcenos, tem que começar sempre da extremidade mais próxima da ligação múltipla, que nesse caso aí é uma ligação tripla. Então, começando a numeração lá no primeiro exemplo, a gente tem lá, ó, a tripla ligação mais próxima da extremidade da direita. Por isso, nós vamos começar numerando da direita. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Não é isso? Então, nós temos aí 5 carbonos, por isso o prefixo pente. Como nós temos ligação tripla no carbono número 1, a gente vai usar o intermediário 1-in. Como a função química é hidrocarboneto, terminação O. Portanto, aí a gente tem o pente 1-in. Se você observar agora o exemplo número 2, você vai observar que a tripla ligação está mais próxima da extremidade, ó, da esquerda. Não é verdade? Então veja só, a numeração tem que começar por onde está mais próximo da ligação múltipla. Por isso nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 da esquerda para a direita. E aí nós temos o pente, porque nós temos 5 carbonos, 2 in, porque a tripla ligação está localizada no carbono 2, e a terminação O. E aí nós temos o pente 2-ino. Tranquilo, pessoal? Gente, mais um exemplo aqui para vocês. Agora nós observamos um alcadieno, né? Onde nós temos aí, pessoal, agora, ó, 2 ligações duplas, que é o que caracteriza a classe dos alcadienos. E a nomenclatura é bem simples, gente. Conta-se o número de carbonos, 3 carbonos, prop. Não é verdade? E aí a gente vai acrescentar agora, ó, o dien, né? Nós temos aí o dien, por que o di? Porque nós temos 2 duplas. E aí a gente usa o prefixo di para indicar que nós temos 2 duplas. Tá legal? E aí fica o nome, ó, propadieno. Tranquilo? Por ser um hidrocarboneto com 2 ligações duplas. Tá legal? Próximo exemplo. Pronto. Aí nós temos aí, gente, ó, outra situaçãozinha que nós temos que numerar a cadeia. Veja, nós temos aí 4 carbonos na estrutura, certo? E aí a gente vai identificar a posição das duplas, fazendo a numeração. Tanto faz eu numerar da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, que vai dar dupla ligação no carbono 1 e no carbono 3. Não é verdade? E aí a gente tem, ó, but, porque temos 4 carbonos. Como nós temos uma ligação dupla no carbono 1, no carbono 3, fica 1,3 de N. Como é um hidrocarboneto, a terminação O. Por isso, a primeira estrutura é chamada but 1,3 de eno. Já no segundo exemplo, pessoal, vocês podem observar aí, ó, os mesmos 4 carbonos, porém, as duplas ligações estão mais próximas da extremidade da esquerda. E aí nós teríamos que contar da esquerda para a direita. E aí nós observamos que nós temos uma dupla ligação no carbono 1 e outra dupla ligação no carbono 2. Por isso nós chamamos esse de but 1,2 de eno. Tranquilo, pessoal? Gente, eu agradeço a atenção de vocês, tá certo? Não vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, dar o like, acionarem o sininho, isso aí fica a critério de vocês. Se vocês gostarem, vocês fazem isso. Se não gostarem, tudo tranquilo, depois vai ter próxima aula, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, beijão e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.